E a Bíblia fala também de nós sabermos usar bem as palavras, porque palavras podem levantar uma pessoa, podem animar uma pessoa. Acredito que vocês tenham exercitado bastante isso aqui. Palavras podem destruir uma pessoa, podem abater alguém, podem desanimar alguém. Palavras são muito importantes. Se nós formos considerar uma árvore, as folhas dessa árvore são as palavras. É aquilo que a gente ouve, o pregador, o irmão falando, contando, falando de si, são as folhas. E é muito importante, porque as folhas, elas atraem a atenção. Eu tinha trazido aqui um pendrive com algumas fotografias para vocês verem de um período que eu e a Denir, nós moramos um tempo lá no norte dos Estados Unidos, numa área chamada Nova Inglaterra. A área se chama Nova Inglaterra. Eu acredito que foi porque foi ali naquela área lá de Boston, né, que os peregrinos do Mayflower entraram na América. E ali tem muitas cidades, tem uma cidade chamada Boston, Massachusetts. Nós moramos ali um tempo pregando e instalando uma igreja evangélica. E quando nós chegamos lá, era por volta de, acho que, final de setembro, né? Final de setembro, início de outubro. Isso significa lá no hemisfério norte outono. O equivalente a nós aqui, outono, não sei como é aqui no Brasil. Antes do inverno, agora nós estamos, agora é outono, né? Aqui no Rio nós não temos muita diferença nessas estações, como no hemisfério norte. Inverno é inverno, é frio, é gelado, verão, é quente, e as duas estações intermediárias, que é a primavera e o outono. Então nós chegamos lá mais ou menos no meado de outono, e quando você chega naquela área dos Estados Unidos, você vê a paisagem, a coisa mais impressionante, mais bonita que você pode imaginar. As árvores todas de um tremendo colorido amarelo, vermelho, são folhas. É muito bonito. E o tempo vai passando, uma semana depois vai chegando o inverno, você não vê mais aquelas folhas, elas caem e as árvores ficam desnudas, só tronco e caules. O que eu quero dizer para vocês é mais ou menos alguma coisa sobre a gente combinar aquilo que a gente fala com aquilo que a gente é, com aquilo que a gente faz. Já citaram aqui, foi o Gugu que citou aqui a parábola da videira, né? Da figueira. A parábola da figueira, aliás, não foi parábola, foi um acontecimento. Aconteceu quando Jesus foi para Betânia, passar a noite, e ele voltaria para Jerusalém para ser preso e morto. E no caminho, a palavra de Deus diz que Jesus teve fome. E tendo fome, ele olhou, e ele teve a atenção dele chamada para uma árvore, uma figueira. O que chamou a atenção de Jesus para aquela árvore foram as folhas. A figueira estava coberta de folhas, folhas verdes, bonitas. Atraiu Jesus. E ele foi e chegou perto. E quando ele chegou perto, ele apalpou aquela figueira e ele não encontrou figos na figueira, não encontrou frutos na figueira. O evangelista Mateus narra este fato, ele não faz uma observação que Marcos faz. Marcos diz que não encontrou figos porque não era
época, não era uma época de dar figos. Mas mesmo assim Jesus amaldiçoou aquela figueira. Ele disse: nunca mais nasça fruto de ti. Muitas vezes a gente, debatendo a Bíblia e discutindo, examinando a Bíblia, a gente fica sem saber exatamente por que Jesus fez aquilo. Ele teria sido injusto como a figueira, porque, segundo Marcos, naquela época não era ocasião de dar frutos, de dar figos. Acontece que Jesus estava dando uma lição para nós. Ele estava falando comigo e com você nessa noite aqui. O que se exige de nós, como crentes, como discípulos, como servos de Deus, é muito mais do que aquilo que se exige de uma pessoa normal, de uma pessoa comum, que não conhece a Deus. Por isso, Jesus esperava encontrar figos naquela figueira. E ele também, ele tem a atenção dele chamada para nós, quando nós temos muita folhagem. E não apenas ele, mas qualquer pessoa olha para nós e se impressiona quando nós temos essa folhagem toda, que são as aparências da nossa vida. Mas o que Deus está esperando encontrar dentro de cada um de nós é frutos. Pelos frutos os conhecereis. Então, a minha oração, a minha luta, está tão bom, não se preocupa com isso, é que nós possamos combinar aquilo que a gente mostra com palavras, com aquilo que a gente é. Sermos autênticos, cristãos verdadeiros, sinceros. Me lembro que quando aquelas folhas caem, elas ficam no chão e o vento dá e elas somem, desaparecem. Mas quando o fruto cai também, é diferente. A diferença entre a folha que cai e o fruto que cai é muito grande. As folhas somem, vão embora. O fruto fica ali, às vezes apodrece. Ele cai por fraqueza, ele cai pela idade, mas ele cai no chão e o vento não leva, ele se desfaz e a semente fica ali. E aquela semente, ela penetra na terra e ela gera uma outra árvore, às vezes até maior do que aquela da origem. É isso que Deus quer de cada um de nós aqui da Igreja Luz do Mundo. Que a gente tenha aparência, é claro, que a gente possa mostrar o que a gente é com as nossas palavras, com a nossa pregação, com o nosso testemunho, mas que a gente tenha frutos disso. Que quando o Senhor vem nos apalpar e ver que nós estamos dando frutos, e frutos para a vida eterna. Eu espero que vocês saiam daqui muito alimentados, fortalecidos, para fazer a diferença lá fora, fazer a diferença lá no vale. Aqui até, por coincidência, nós estamos numa colina, né? Uma montanhazinha aqui, e lembra exatamente que Jesus na montanha, se transfigurando, mostrando ser Deus, e os discípulos que estavam lá, admirados e desejosos de ficar ali. Me lembrei do Marcelinho, porque os pais estiveram aqui, acho que ontem, antes de ontem, e perguntaram se ele queria ir embora. Não, não quero ir embora, eu quero ficar aqui. E eu acredito que muitos de vocês gostariam de prolongar esse período de estar aqui em comunhão, de estar juntos, mas os discípulos também queriam ficar lá na montanha. E eles pediram a Jesus: vamos fazer um templo aqui, vamos fazer uma igreja aqui, ficar aqui. E Jesus falou: não, nosso trabalho está lá embaixo, a nossa missão está lá no vale, não é aqui em cima. Então nós viemos aqui na montanha para a gente se encher daqueles dons espirituais que vocês já ouviram falar. A pastora Carla, acho que falou sobre dons espirituais.
e que vocês busquem esses dons, lutem para obtê-los, orem para obtê-los, acertem a sua vida para vocês terem os dons espirituais, porque o Espírito Santo quer realmente entrar e dominar a vida de vocês, para que a gente possa descer lá no vale. O nosso vale, gente, é Padre Miguel, o nosso vale é Bangu, o nosso vale é a Vila Kennedy, o nosso vale é ali pertinho da gente, né? A Vila Vintém, o nosso vale é o Batã, o nosso vale é a Cancela Preta, esse é o nosso vale. Quando Jesus desceu para o vale, ele mostrou para os discípulos as necessidades que eles tinham lá no vale. Naquela ocasião havia um menino, um rapaz, que era mudo, surdo, endemoniado, era uma porção de coisas, tudo ruim. E o pai daquele menino estava lá pedindo para os discípulos libertarem seu filho, como fazem com vocês e vão fazer com vocês, pedir que vocês ajudem as pessoas. E aqueles discípulos não puderam, eles tentaram, mas eles não puderam. Aí Jesus chegou, veio lá da montanha, e quando Jesus chegou, o pai daquele menino, ele se ajoelhou e ele falou: os teus discípulos não puderam, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem misericórdia e nos ajuda. Ele pediu a Jesus, os seus discípulos não puderam. Jesus então libertou aquele menino, e quando eles foram lá para uma casa, um lugar reservado, os discípulos perguntaram: por que nós não pudemos expulsar? Por que nós não pudemos? Na própria pergunta, o verbo já diz, eles não tiveram poder para expulsar o mal. Eu creio que aquela palavra que Jesus deu para nós, deu aos discípulos: eu dou poder para vocês, é verdade, Jesus deu poder para nós, mas nós temos que nos apossar do poder de Deus. Nós temos que dar condições ao Espírito Santo de nos dar poder, porque o mundo está precisando de povo poderoso, povo de Deus. Amém? Antes de terminar, daqui a pouquinho vocês vão jantar, eu quero lembrar que Jesus chamou alguns homens lá na beira da praia, e ele falou com aqueles homens assim: me sigam, vem comigo, porque eu vou fazer você um pescador de almas. Eu vou fazer você um pescador de almas. Venham comigo. O que você entende quando Jesus fala: vem comigo? Hein, Paulinho, o que você entende? Jesus fala: vem comigo, me siga. O que vocês entendem por isso? O que significa para vocês seguir a Jesus? Hein? Estou gostando de ver, garoto. Mas insiste. Vamos lá, isso mesmo. É um dom bom quando a gente se arrisca, não é isso? Quem erra acaba acertando. O que você entende quando a palavra de Deus diz que devemos seguir a Jesus? O que é seguir a Jesus? Jesus não está aqui hoje fisicamente. Jesus não está aqui como um homem de carne e osso. O que significa seguir a Jesus? Acho que é simples, né? É obedecer a Jesus. É seguir a Jesus. Amém? É aprender com Ele. É seguir a Jesus. É aprender e fazer o que Ele fez. Isso é seguir a Jesus. Vocês querem seguir a Jesus? Vocês conseguem sempre seguir a Jesus? Conseguem? Não, nós não conseguimos. Por mais que a gente queira seguir a Jesus, por mais que a gente queira obedecer a Jesus totalmente, sempre a gente falha em alguma coisa. Por que será que a gente falha? Por que será? Uma coisa simples, sabe por quê? Porque nós somos seres humanos. Não tem um ser humano que seja perfeito,
e que consiga totalmente